Como o cristão deve votar? Como é que a gente vota? Como é que o crente vota? A gente vota igual a todo mundo? Como é que é isso? Esse é o tema desse vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha. Para você que não é inscrito no canal, pode se inscrever e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para todo mundo saber, seus amigos cristãos, como é que se deve votar. A gente vota igual a todo mundo? Não, cristão não vota igual a todo mundo. A gente tem alguns pilares básicos para que a gente possa ter um norte, para que todo aquele que a gente votar seja o nosso representante lá, seja deputado, vereador. Inclusive esse vídeo serve para qualquer tempo. A gente está em 2022, inclusive é época de eleição, mas você pode ver esse vídeo em qualquer tempo, que a Bíblia ela não muda, os pilares não mudam, o cristão ele não muda. Se hoje você pensa uma coisa, daqui a 2000 anos você vai pensar a mesma coisa, 2000 anos para trás foi a mesma coisa, o que Jesus pregou, o que Deus falou, continua a mesma coisa. A Bíblia, a própria Bíblia diz que as palavras de Deus, elas eram, e serão sempre. As palavras de Deus não passarão. Passarão nuvens, passarão tempo, mas as minhas palavras, essas não passarão. Então, a Bíblia ela serve como norte. A Bíblia ela fala sobre os reis que houveram naqueles tempos, em que, inclusive, os que eram fiéis a Deus, eles prosperavam e os povos ficavam felizes com aqueles reis. Inclusive, Davi foi um exemplo. Até hoje em Israel, você chega lá e tem um exemplo de Davi como rei, como profeta, como sacerdote. Então, as nossas regras aqui são bem básicas e a gente vai ver cada uma delas agora. Regra número 1. O candidato ele tem que ser contra o aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha, essa lei não exige cuidar. Dica número 2. O candidato tem que ser contra a ideologia de gênero. Agora eu vou mostrar para vocês como é grave a organização desses professores e antidemocrática para tentar incluir esses assuntos na educação das nossas crianças. Aí, ó, a cartilha fala claramente sobre identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico e orientação afetivo-sexual. Face à repetição de tudo que estamos expondo repetidamente por conta da insistência de organismos internacionais de empurrar essa agenda goela abaixo, eu gostaria de destacar aqui uma nota extraída de um documento da Associação Americana de Pediatria sobre esse assunto. Algumas considerações da Associação Americana de Pediatria. A sexualidade humana é um traço biológico binário. Ou seja, é azul e rosa, é menino e menina. E é assim que é. Existem casos, exceções, disforias, deformidades, por exemplo, o caso excepcional dos hermafroditas, mas exceção não é regra, isso deveria ser óbvio. Os dois sexos biológicos são marcados por XY e XX, que são os marcadores genéticos de saúde e não de distúrbio. Ou seja, um homem vai ser sempre XY, uma mulher vai ser sempre XX. Segundo a informação fundamental da Associação Americana de Pediatria, ninguém nasce com um gênero, todos nascem com um sexo biológico. O próprio fato de dizer que existe uma identidade de gênero, uma manifestação de gênero, é a ideologia de gênero em si. É importante dizer que isso não é uma lei, uma categoria, uma unanimidade científica. Nós não estamos falando de ciência. Ideologia, gênero, teoria de gênero é ideologia, é um discurso com intenções políticas e partidárias de um pequeno grupo de antropólogos, professores de história, professores de filosofia, que não é unanimidade. É importante reforçar isso. Quando se fala sobre esse assunto, nos debates que se tem sobre isso, se dá a impressão de que os religiosos são anti-ciência e que estão combatendo uma teoria científica consagrada. Não é o caso. Ideologia de gênero não é teoria científica consagrada, é uma ideia que surgiu na cabeça de meia dúzia e que querem incutir na sociedade a ideia de que o sexo biológico não é determinante, enquanto inúmeros estudos, inclusive a própria Associação Americana de Pediatria, vem pontuar isso aí. O que mais eles dizem? Todos nascem com um sexo biológico. Gênero é um conceito sociológico e não um conceito biológico objetivo. Ninguém nasce com uma consciência de si mesmo como masculino ou feminino. Não tem como você pegar um bebezinho e perguntar qual é a identidade de gênero dele. Só o que você vai saber é menino ou é menina. Ainda na mesma nota a gente lê o seguinte: a crença de uma pessoa que
ele ou ela é algo que não é, trata-se, na melhor das hipóteses, de um sinal de pensamento confuso. O movimento feminista e os outros movimentos que defendem a ideologia de gênero, eles tentam incentivar a criança a ter uma identidade de gênero incompatível com o seu sexo biológico. E tentam passar a ideia de que isso é mais natural do que a criança que nasceu um menino se considerar um menino e pronto, acabou. Né? O que é completamente absurdo. Quando um menino biologicamente saudável, não sou eu que digo isso, a Sociedade Americana de Pediatria, quando um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, um problema psicológico objetivo existe, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado como tal. Não sou eu que estou dizendo isso, a Associação Americana de Pediatria. A puberdade não é uma doença, e hormônios que bloqueiam a puberdade podem ser perigosos. Por que esse ponto está sendo tratado aqui? Porque os defensores da ideologia de gênero propagam o uso de medicamentos agressivos, hormonais ou inibidores hormonais para crianças com 6, 7, 8 anos que se consideram de outro gênero. Se nós não damos a um adolescente de 16 anos o direito de dirigir um carro, quanto mais de modificar biologicamente e estruturalmente seu corpo e sua psique, certo? De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, cerca de 98% de meninos e 88% de meninas confusas com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo biológico depois de chegarem ou passarem a puberdade. Se você incentiva a criança a não aceitar o seu sexo biológico, você está aumentando o problema e não resolvendo. Antes de eu terminar de ler essa nota, que vocês podem encontrar em qualquer lugar na internet, eu quero mostrar alguns detalhes dessa cartilha que chegou para a gente lá da Prefeitura de Fortaleza. O que os professores pretendem fazer aqui? Coordenadoria de Pedagogia. Histórico sobre a sexualidade da criança, questões de gênero, educação sexual na educação infantil. Olha, questões de gênero já foi banido do nosso currículo. Freud e suas ideias. Falando sobre a sexualidade da criança com normalidade. Pelo amor de Deus, quem criança com 6, 7, 8, 9, 10 anos tem prática sexual? E se tiver, provavelmente está envolvido com pedofilia. Não é normal uma criança praticar atos sexuais com 6, 7, 8, 9, 10 anos. Mais alguns detalhes que a gente vê aqui nesse plano. Construindo novas formas de socialidade, o educador deve conhecer o tema. Qual o tema? Ideologia de gênero. Segundo, tratar do assunto com naturalidade. E esse aqui é o ponto fundamental. Contemplar o assunto de forma sistemática. Ou seja, está dando uma deixa para os pedagogos, está ensinando os pedagogos, sempre que você tiver a oportunidade, enfie ideologia de gênero no conteúdo. Pilar 3. Tem que ser contra a legalização das drogas. De legalização de É uma outra perplexidade minha. Tenho estudado muito o assunto, muito mesmo. Não acho que moralismo religioso deva... Quer dizer, o moralismo religioso deve vigir para os crentes. Claro, não, mas para orientá-los, etc. Mas o que deve fazer o Estado? Então, na minha cabeça, o usuário não é criminoso. Na minha cabeça, eu já tenho muita segurança, muita convicção de que o usuário não é criminoso. Aí esses calhordas lá dessas milícias, não sei o que e tal, espalham que eu sou usuário, que eu nunca na vida sequer experimentei essas drogas. Eu tomo cachaça, né? Cachaça essa, hein? Moderadamente. Sim, mas é porque eu não tenho vontade. O meu escapismo é outro. Eu tomo cachaça, eu tomo uísque, tomo vodka, tomo rum, não tomo mais. 4. Tem que ser defensor da família tradicional. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Número 5. Ele deve ser contra a perseguição religiosa. Eles têm um poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. E um templo da Igreja Assembleia de Deus em Tauá, no Ceará,
foi alvo de ataques de um militante petista. Na quarta, Ronaldo Carlos Lopes invadiu o local, danificou o púlpito, uma mesa e objetos como um laptop, caixas de som, jarros e suportes de vidro, com prejuízo estimado de R$15 mil. Participante de atividades do PT, o homem foi contido por fiéis e levado pela polícia à delegacia. A família de Ronaldo. De volta ao Brasil, a Câmara Municipal de Curitiba analisa um pedido de investigação contra um vereador do PT que liderou a invasão a uma igreja católica durante uma missa. Entidades religiosas também repudiaram o ato considerado criminoso e pedem a cassação do vereador petista. A invasão aconteceu no último sábado. A cerimônia foi interrompida pelo barulho da manifestação na porta da igreja. Indignado com o desrespeito, o padre encerrou a celebração no meio. O padre ainda tentou conversar com os manifestantes. Ele fechou a porta da igreja, que fica no centro histórico de Curitiba. E nesse momento, os manifestantes invadiram o prédio. Um dos líderes do protesto foi o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba. Sob o comando dele, os manifestantes subiram no altar e transformaram o local num palanque político. Com bandeiras de partidos de esquerda, ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. Sexto, ele deve ser contra a doutrinação nas escolas. Senhor presidente, pelo pouco tempo que eu estive aqui presente, eu pude perceber mais ou menos o perfil de cada palestrante aqui. E chegar a negar que hoje em dia existe uma doutrinação ideológica na escola, ou dizer que isso traria malefícios à lei que estamos discutindo aqui, é uma piada. É negar que o preto é preto e que o branco é branco. Por exemplo, já tivemos problemas de chegar ao nosso conhecimento de ensinar ali que uma charge, em que o deputado Jair Bolsonaro aparece com um símbolo do nazismo numa camisa, né? Um tacape, como se fosse um primata, né? E ali, enfim, esculhambando com o deputado. Por mais que não tivesse hoje, que não temos hoje em dia, nenhuma definição, nada na justiça, dizendo que ele tenha sido condenado por qualquer crime desse tipo. Então aí é só para começar, para dizer que a doutrinação, ela é presente sim. Uma lei como essa, senhor presidente, é sim muitíssimo bem-vinda. Não podemos doutrinar nem de direita, nem de esquerda os alunos na escola. E se isso vai trazer alguma espécie de receio, é só para o professor que ensina esse tipo de besteira na sala de aula. Eu mandei trazer aqui Infelizmente, a minha assessoria não conseguiu chegar a tempo. Falei para trazer do gabinete dois livros do GDF, em que ensinam que o socialismo é o céu e que o capitalismo é o inferno. E tem uma foto ali numa sala de parto em Cuba, que mais parece ser em Nova York ou em Tóquio, e depois uma aqui no Brasil, em que uma mulher está parindo numa pia. Pelo amor de Deus. Aí depois vem a pergunta: você acha que se Cuba não fosse socialista, ela teria chegado a esse tipo de medicina? Eu fiquei pensando assim, será que se o Japão não fosse capitalista, será que seria diferente hoje em dia? Meu Deus do céu. Então, assim, é uma doutrinação tão notória, mas tão notória, que, meu Deus do céu, eu acho até que é desonestidade intelectual sentar aqui um dos doutores para negar esse tipo de situação. E seguindo um pouquinho adiante, já que tocaram no tema da homossexualidade, constituição de família e etc. Eu também não concordo com todas as leis do Brasil. Por mim, aqui haveria penas de morte sim para determinados casos. Mas a gente tem que seguir a Constituição aqui, né, deputado Diego? Querendo ou não. Ela é a mãe de todos nós. Então, se os senhores quiserem fazer arranjos familiares diferentes do previsto no artigo 226 da Constituição, façam uma proposta de emenda à Constituição. E parem de querer passar por cima dessa casa, como fizeram no Plano Nacional de Educação. E colocaram agora, goela abaixo, nos planos municipais de educação, essa nefasta ideologia de gênero, esse lixo que atrasa o Brasil e que faz as nossas crianças aqui emburrecerem. Porque enquanto aqui a gente fica aprendendo esse tipo de besteira, no Japão, os alunos lá estão com 12 anos de idade, fazendo contas que os nossos universitários não fazem. Então, senhor presidente, temos sim que aprovar essa lei, colocar adiante para acabar com esse tipo de besteira. E ensinar que na escola, matemática, física, biologia, para que sejam bons profissionais e boas pessoas em suas casas. Porque uma família que não tem problema, ela é rentável ao Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, visto pessoas e políticos aqui,
a gente consegue ter uma leve noção de quem a gente deve votar e quem não deve votar. Essas pessoas que passaram aqui são exemplos de pessoas que você deve e não deve votar, para que a gente saiba o que fazer e o que não fazer. Certamente você já sabe algumas pessoas que você pode cortar da sua lista para votar, porque, por certo, um dos fatos aqui é que se essa pessoa não tiver na sua cabeça uma ideia de não perseguição, você inclusive viu aí pessoas invadindo igrejas, pessoas querendo calar pastores, calar padres, calar líderes e líderes religiosos que são, Deus separou, constituiu líderes de todos os estilos, de todos os nichos. Tem pai de santo, tem pastor, tem padre. Então todas as religiões elas precisam de um líder. Obviamente tem pessoas ruins, tem líder muquirana, tem líder que estupra, que rouba, que faz. Tem, isso é o ser humano ele é falho. Mas temos líderes sérios, pessoas sérias que estão lutando para fazer com que a sua congregação, a sua comunidade cresça. E cresça de forma saudável e sadia. Mas de forma nenhuma a política deve interferir em qualquer tipo de religião que seja. E quando você se diz cristão, você é um seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, mas a religião e política não conversam. Isso é mentira. Isso é a mentira do inferno, porque por muito tempo os religiosos eles achavam que a gente não devia se meter na política e por isso, talvez por isso, o Brasil esteja no lugar que está. Porque a igreja nunca entrou como está entrando agora. A igreja, seja ela qual for, ela tem que se envolver com política sim. Pessoas de Deus, pessoas com uma orientação de Deus do céu, pessoas inteligentes, devem entrar sim na política para fazer diferença. Pessoas que não se corrompem, pessoas sérias, pessoas que querem de fato mudar o Brasil, mudar a história do Brasil. E eu creio, tem muita gente séria entrando aí e, cara, pode ser decisivo o seu voto. Então, em nome de Jesus, ao invés de você ficar prestando atenção em artistazinho, Anitta e um monte de gente que fica aí falando de regras, que nem cumprem a Bíblia, que nem seguem a Bíblia e não são cristãos, então começa a pensar nisso. Se você é cristão, se você segue a Bíblia, se a Bíblia é a tua regra de fé e de conduta, então também escolhe o teu candidato a partir dessas regras, porque pode ser que o candidato errado traga problemas para a fé cristã. E todas as outras religiões podem estar comprometidas, inclusive a cristã. A fé cristã tem sido alvo de muitos políticos que têm visto que o cristão, o católico, o evangélico, essa galera, eles têm um poder. Sim, tem um poder. A igreja nunca foi tão relevante como nesse tempo. Então, que em nome de Jesus, você possa pensar em tudo que foi passado aqui e possa analisar com calma, com frieza e saber que as condutas cristãs vão nos levar muito adiante. Vão levar a gente muito para frente. Só de você poder entrar na sua igreja e você poder ter um culto normal, sem interferência do governo, sem interferência de nada. Inclusive, tem um card aqui sobre a igreja, uma igreja em Batnaia, que foi atacada pelos muçulmanos e eles ficaram 8 anos sem congregar. Dá uma olhada nesse card aqui, nesse vídeo muito interessante, lá que não tinham como acessar. E também, se você quiser, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que fala sobre uma igreja chinesa, que eles foram fazer o batismo e aí foi colocar uma foto no Instagram, lá na rede social, e a polícia apareceu lá rapidinho. Eles não têm liberdade como a gente tem. Então, pensa nisso. Pensa nisso, esses dois cards que eu te falei, esses dois vídeos aqui, eles conseguem analisar bem a situação e levar a gente a pensar qual o lugar que a gente quer morar, qual o país que a gente quer pra gente. Será que a gente quer um Brasil parecido com isso, que você não pode colocar uma foto do teu batismo no Instagram, que a polícia vai lá e manda acabar com tudo? Então, o teu voto é importante. Vota em pessoas que querem o avanço do Brasil, pessoas que estão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o povo de Beré era um povo mais excelente, porque eles viam o que estava sendo falado e confirmavam nas escrituras se aquilo batia. Então vamos fazer isso também na política. Vamos analisar as escrituras e escolher, seja vereador, deputado, seja senador, seja presidente, seja quem quer que seja, síndico, o que quer que seja. Você escolhe segundo a Bíblia. E outra coisa, a Bíblia diz, para você que acha que o seu voto não tem nada a ver, vou votar nulo. Votar nulo
você simplesmente está se omitindo de votar. A Bíblia diz que se você é cristão, o que vem às tuas mãos para fazer, faze de forma excelente. Então, você sim pode ser uma chave nesse momento, você pode ser um referencial nessa hora, o seu voto pode ter toda a diferença nesse momento. E pessoas embasadas na Bíblia, que pegam todo um contexto bíblico e tudo que ela escolhe baseado na Bíblia, essa pessoa vai muito longe. E imagina você escolhendo pessoas que vão dentro da palavra de Deus, dentro do mais próximo, tá? Não estou falando que é perfeito, não. Porque se tivesse Paulo aqui, Pedro, João, Tiago, Jesus, eu votaria neles. Mas como não tá, eu vou pegar a minha Bíblia, eu vou pegar a galera que eu estou interessado em votar e vou ver qual se aproxima mais daquilo que eu creio. E é essas pessoas que eu vou votar. Amém? Se inscreve no canal, compartilha em nome de Jesus, curte esse vídeo. Eu te abençoo, abençoo sua mente. Em nome de Jesus, eu também declaro uma palavra sobre a tua vida. A Bíblia diz que você só desfruta daquilo que você entende. Então, se você não entende, você não consegue desfrutar de coisas profundas em Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na paz. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.